começando falando do amor, porque em tudo que nós fazemos, em todos os nossos atos, nossos pensamentos, as nossas palavras, o amor deve estar em primeiro lugar, o amor deve estar presente. Este que é o sentimento áureo, não é? O sentimento de ouro. E nada mais bonito do que ver um bebezinho desses lindo, dormindo, né? Olha que posição mais bonitinha. Que coisa mais linda que é um bebê, não é mesmo? Não tem raça, não tem cor, nada. Todos são lindos. Adoro bebê, adoro. Não temos mais bebês, né? Por enquanto em casa, né? Então nós vamos falar do amor à vida, do respeito que nós temos que ter a ela, a oportunidade que Deus nos dá a cada vez. O livro dos Espíritos. O livro dos Espíritos hoje. O livro dos Espíritos ontem, amanhã. Sempre o livro dos Espíritos, com as 1019 questões, que muitas vezes nós já formulamos em nossa mente e não encontrávamos as respostas. E nesse livro, codificado por Kardec, questões formuladas por ele e respondidas pela equipe do Espírito Verdade, essas respostas nos trazem tudo aquilo que nós temos ainda duvidando, questionando, querendo descobrir, e ali nós vamos encontrar as respostas a tudo que precisamos, tudo que nós queremos saber. Apesar de ele ter sido codificado em meados do século XIX e editado em 1857, ele foi e sempre será atual. Nós vemos aquelas questões do século XIX, que são as questões de hoje, do dia a dia, as questões de sempre, e vão nos possibilitando abrir os horizontes da mente, e nos abrindo os caminhos, respondendo e nos ensinando como proceder, como nos conduzir quanto a essas dúvidas. Com a compreensão das respostas, nós vamos nos posicionando quanto aos nossos problemas, às nossas dificuldades, às nossas dúvidas, e nós vamos aprendendo a nos modificar interiormente, modificar o nosso modo de ser, o nosso modo de agir, o nosso modo de pensar e de aceitar. Podemos mudar. Amor. Ai, que gracinha, né? Cada figura tão bonita que nós encontramos, né? O amor é o que nos leva à união, à compreensão, à solidariedade, à fraternidade. É esse sentimento que estamos ainda aprendendo a desenvolver em nós. Estamos aprendendo. O amor que deve ser a causa constante em tudo que fazemos. E ele nos leva a refletir mais profundamente sobre o tema de hoje. O amor vai se desenvolvendo principalmente no lar. No lar que nós, constituindo a família, nós vamos recebendo espíritos que muitas vezes são antagonistas do passado. Espíritos difíceis, espíritos que muitas vezes nós não sabemos por que tem aquela pontinha, aquela arestinha que nós precisamos tirar, lixar, não é?
E nós, espíritas, sabemos muito bem disso. Esses espíritos precisam reencarnar através de nós para evoluir, para aprender, para progredir, para modificar, para nos aceitar e para que nós possamos aceitá-lo. E o amor, então, vai se fazendo e se desenvolvendo aos poucos dentro do lar. É na família consanguínea, através do reencarne, que nós vamos atualizando a família maior, que é a família espiritual. E os verdadeiros valores morais vão fazendo parte do nosso comportamento, do nosso dia a dia, do nosso ser espiritual. E nessa confraternização, às vezes forçada, difícil, nós estamos aprendendo a amar. Havia um seriado na televisão que se chamava O Túnel do Tempo. E os artistas entravam por esse túnel e caíam lá no passado, em épocas remotas, passavam por tantas coisas. E vamos entrar no túnel do tempo? Vamos nos imaginar dentro de um túnel, não muito claro, não muito luminoso, por enquanto. Vamos nos imaginar nos primórdios da civilização. Nós ainda não temos nenhuma familiaridade com conceitos morais, valores morais, amor, ética, nada. Nós não temos nenhuma familiaridade com isso. Nós somos ainda levados pelo instinto. Não sabemos o que é o amor. Vamos caminhando então por esse túnel até chegarmos aos séculos 17 a 16 antes de Cristo. Podemos mudar. Nessa época, havia na Babilônia um rei chamado Hammurabi. Alguém já ouviu falar em Hammurabi? Hammurabi. Então, ele era o governador da Babilônia nessa época. E nesse momento nós estamos vendo esse rei redigindo um código, o Código de Hammurabi. E ele vai colocar esse código para ser executado. Então vamos relembrar um trechinho desse código. Falso testemunho, estupro, roubo, aborto, são alguns dos itens que Hammurabi colocou então nesse código e que são então penalizados com a morte. Nesse código, então, nós vamos encontrar a lei de Talião, a pena de Talião. Talião, em latim, taliones, quer dizer tal ou igual. É aquele lá. Você fez alguma coisa para mim, eu vou revidar. Olho por olho, dente por dente. E por incrível que pareça, até nos dias de hoje, tem muitas pessoas que ainda usam o olho por olho, dente por dente. Fez para mim, vai ter que pagar, não é? Então vamos dar uma mudadinha aí. Antes então, nós vamos ver nesse olho por olho, dente por dente, que não havia perdão, nem sabiam o que era perdão. Só ouvia a falar dele. Bom, vamos então caminhando mais um pouquinho adiante. A caminhada é longa, passamos muitos séculos e vamos encontrar Moisés. E ele está caminhando, fugindo do Egito com o seu povo, os hebreus. Naquela caminhada que nós vamos vendo
difícil, perseguidos pelos egípcios, atravessando o Mar Vermelho. E essa caminhada é longa e nós estamos caminhando juntos. Com certeza nós estávamos lá também. Nós éramos alguns dos hebreus que estavam nessa caminhada. E Moisés, aos poucos, vai se preparando para receber o decálogo. E nós, hebreus indolentes, teimosos, acostumados a adorar vários deuses, temos que aprender que só existe um Deus. E Moisés então sobe ao Monte Sinai. Com a sua mediunidade fantástica, ele então recebe os 10 mandamentos da lei de Deus. Só que nesse momento, além dos mandamentos da lei de Deus, ele foi inspirado a passar para os hebreus, a hora que ele descesse, outras leis que os hebreus acreditavam que eram também de Deus. Na verdade são, né? Moisés foi intuído, desceu com os 10 mandamentos, e para que o povo pudesse obedecer essas leis, ele impôs outras. Deus ele era muito bravo, né? Tínhamos que ter medo de Deus, temos que temer a Ele. Por quê? Porque Deus castigava, Deus via tudo, lia os nossos pensamentos e nos castigava. E nós aprendemos então naquela época, se agíssemos de forma errada, seríamos castigados. Aprendemos a ter medo de Deus. E até hoje tem pais que ainda educam seus filhos assim: olha, se você desobedecer seu pai, se você brigar com seu irmão, se você mentir, Deus vai te castigar, não é? Que é uma maneira não tão boa de educar as crianças, porque Deus não é medo, Deus é Pai, Deus é amor. E aí vamos caminhando novamente e nós vamos vendo que o túnel vai se iluminando, vai ficando claro, vai ficando bonito, e vamos encontrando então o nosso mestre, vamos encontrando Jesus, o amor personificado. Que bom que o túnel agora se ilumina, porque através da iluminação do mestre nós vamos aprendendo com ele a amar, a aceitar. Vamos aprendendo com ele que o decálogo se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aquilo que desejamos para nós, vamos desejar para o nosso semelhante, e aquilo que nós não desejamos para nós, também não vamos desejar para o nosso semelhante, seja ele quem for, como for, onde estiver. Vamos aceitá-lo e desejar para ele tudo aquilo que nós desejamos. Deus é Pai, Deus é amor. É assim que Jesus mostra para nós. E as leis que Moisés recebeu no Monte Sinai, essas leis, elas deixam de ser uma imposição, porque para nós foi imposto, não é? Mas Jesus veio trazer para nós uma outra forma, uma outra maneira de encarar esses 10 mandamentos. Não vai ser mais uma imposição. Nós vamos começar a colocar o nosso comportamento, aquele que vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Ele vai sair de nós, do nosso coração, do nosso sentimento, e não porque alguém colocou que deveríamos fazer. Nós vamos fazer o bem, praticar o bem por nós
mesmos e não por imposição. Vamos aprendendo a agir conforme amarmos mais ou menos o nosso próximo, não por medo, que é algo maior, que todos nós podemos falar muito bem sobre isso. Naquela hora em que nós falamos uma palavra boa, naquela hora em que nós aconselhamos e consolamos uma pessoa, naquela hora em que nós damos um pedaço de pão para aquele que passa a nossa porta, é aquela sensação boa, aquela sensação que até dói dentro do peito, porque é uma coisa que nós fizemos por amor, sem barganhar. Essa história de quem dá ao próximo empresta a Deus, nós não temos que pensar nisso, porque não é isso. Nós temos que dar ao próximo sem pensar se Deus vai retribuir, ou se aquela pessoa vai falar muito obrigado para nós, ou se ela vai virar as costas e nem vai se lembrar mais de nós. Nós estamos fazendo aquilo porque aquilo nos faz bem, nos deixa bem, nos deixa em paz conosco mesmos. E é isso que Jesus então ensina para nós. A paga da boa ação é esse sentimento bom que vem saindo de dentro de nós. Podemos dar uma olhadinha, né? Vamos já entrar na... Jesus, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz a seguinte frase: ao fazer qualquer coisa, voltai o vosso pensamento à fonte suprema. Nada façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. Quer dizer, cada vez que formos fazer alguma coisa, pensar em realizar alguma coisa, seja para ajudar o próximo, seja para nos ajudarmos a nós mesmos, qualquer atitude, vamos voltar o nosso pensamento a Deus, a fonte suprema. Tudo que nós tentarmos realizar será purificado e santificado e dará certo. Então vamos entrar no tema principal da noite, que é o aborto. Nós não vamos aqui questionar ou polemizar, colocar estatísticas, nada disso interessa para nós. Que nos interessam as estatísticas, que nos interessam aqueles que são a favor ou contra. Não é isso que nós vamos falar. Nós vamos falar do amor. Vamos abrir o Livro dos Espíritos e vamos então encontrar o que a doutrina espírita nos faz entender a respeito desse ato tão grave no mundo de hoje. Sem julgar, sem condenar ou criticar legisladores, executores, partidários desse ato. Não cabe a nós. Cada um é um. No Livro dos Espíritos, questão 686, a reprodução dos seres vivos é uma lei natural? A resposta dos espíritos da equipe Verdade, do Espírito Verdade, diz: isso é evidente. Sem a reprodução, o mundo corpóreo pereceria. Então, nós temos que entender que é uma lei, é a lei de Deus. Temos que nos reproduzir, temos que dar vida a outras vidas, para que essas vidas, o espírito através dessas vidas possa evoluir, possa aprender, possa resgatar as suas dívidas, passar por suas provas, por suas expiações. Na questão seguinte, se a população seguir sempre a progressão constante que vemos, chegará um momento em que se tornará excessiva na Terra? A resposta é não.
Deus a tudo provê, mantendo sempre o equilíbrio. Ele nada faz de inútil. O homem só vê um ângulo do quadro da natureza. Não pode julgar a harmonia do conjunto. Então, se o mundo corpóreo desaparecer, como nós vamos reencarnar? Como nós vamos evoluir? Como chegaremos até o reino de Deus? Como vemos, Deus a tudo provê. Viemos de existência em existência evoluindo, descobrindo métodos de controle da natalidade sem cometer crimes. Então Deus, Ele provê tudo. Não vai haver nunca uma excessiva população na Terra. O aborto sempre aconteceu desde que o mundo é mundo. Mas Deus foi nos dando aquela inteligência necessária para que nós pudéssemos descobrir outros meios que não o aborto. Então, foram inventados contraceptivos, enfim, ainda estão sendo descobertos novos, com novas fórmulas que não prejudicam o corpo, não afetam a saúde. No Livro dos Espíritos, a página 241, que fala da lei da reprodução, a questão 686, que nós já falamos, que é a reprodução dos seres vivos é uma lei natural, e a resposta que é evidente, não é? Nós vamos vendo que os obstáculos à reprodução, as leis e os costumes humanos, não é? Que objetivam ou têm por efeito criar obstáculos à reprodução, são contrários sim à lei natural, mas como Deus prevê tudo e provê tudo, nós temos meios para que não aconteça essa superpopulação, não é? Agora, vamos nos lembrar sempre, contraceptivos, tudo bem, né? Vários métodos de não conceber, de evitar a concepção. Agora, nós não devemos nunca esquecer, vamos nos lembrar sempre de todo e qualquer contraceptivo, qualquer um, não é 100% seguro. Quando o espírito tem que reencarnar, não existe DIU, não existe pílula, não existe nada. O espírito vem mesmo, aí fala, puxa, mas eu sempre tomei a pílula, como é que é? Não é? Ou o que aconteceu? É porque o espírito tinha que reencarnar, ele tinha que vir. Aí falhou, né? E existem então, vamos mudar então, né? Os prós e os contras. Aí nós vamos encontrar os sumérios, os assírios e os persas, 2000 anos antes de Cristo, não é? Eles eram contra o aborto. Olha lá, né? Quantos anos, né? Platão, Aristóteles, Hipócrates. Platão, por exemplo, achava que poderia acontecer em casos necessários, em casos que se precisasse praticar o aborto, não é? Como Aristóteles, Hipócrates, o pai dos médicos, era contra, não é? Na Grécia Antiga, esses eram da Grécia. Judeus e cristãos sempre foram contra o aborto. Então vamos dar uma mudadinha aí. Abortamento e aborto. Abortamento é um substantivo masculino, que é a ação de abortar,
de matar o produto da concepção. Isso é abortamento. Aborto é um embrião ou feto que morreu em decorrência de um desarranjo orgânico e espiritual. Então, aborto é o feto que morreu. Abortamento é o ato de praticar o aborto. E aí nós vamos ver vários tipos de aborto. Existe o aborto natural, espontâneo ou involuntário. É aquele que acontece naturalmente por motivos do físico da mãe, por motivos também de feto afetado organicamente e não consegue se segurar e sai. E a mãe também, que muitas vezes tem problemas, aquelas que muitas vezes ficam a gravidez toda de molho, né, na cama, de repouso, e assim mesmo abortam. Então, esses são problemas vitais. Mas também acontece o aborto natural, ou involuntário, entre aspas, espiritual, que é aquele que o feto é um antagonista do passado. Ele tem medo de voltar e reencontrar aquele que foi seu desafeto em outra vida. Ele tem medo. Nos livros de André Luiz, nós vemos muito esses casos, não é? Nós que já lemos bastante André Luiz, nós sabemos que existem espíritos que durante o sonho a mãe também fica apavorada, o pai fica apavorado, porque o espírito precisa reencarnar, mas existe aquela reação contrária, o medo, né? O pavor, o ódio. E aí se engravida, muitas vezes o próprio espírito força o abortamento, não é? Ou a própria mãe, através do seu pensamento negativo, ela espere o feto, não é? Então, desarranjo orgânico ou espiritual. E o voluntário? O voluntário é aquele que é provocado pela mãe, que os médicos fazem, né, praticam o abortamento nessas clínicas, e aí nós vemos o perigo muitas vezes de pessoas, de moças, de meninas que vão procurar curiosos e que fazem barbaridades, e a moça desencarna, a mulher morre em decorrência disso, não é? E então, quando existe de repente o perigo de vida da mãe, ou quando o feto está organicamente afetado, ou quando existe o estupro, tanto a lei civil quanto a lei dos espíritos, da doutrina espírita, nesse caso pode-se acontecer o abortamento. Porque, por exemplo, a mãe está correndo risco de vida, ela tem outros filhos para criar, aí ela vai ter esse filho, pode perder a vida e não poderá criar os outros filhos. O estupro, geralmente, é muito difícil a mulher que é estuprada, aceitar aquela gravidez. É muito difícil. Precisa haver um amor muito maior, um amor muito grande, para que ela consiga levar a efeito essa gravidez até o fim e ter esse bebê, não é? Eu estava vendo outro dia de uma menina de 12 anos que foi estuprada, mas ela não quis tirar o bebê, ela não quis, de 12 anos, não é? Foi atendida, assistida por médicos e tudo, pela idade, mas ela teve o bebê, não é? Quer dizer, uma menina de 12 anos com um amor tão grande, não é? E quantos não têm esse amor? Então, quando acontece problema com a mãe ou com o feto, né, que nós chamamos de aborto eugênico, isso pode ser aceito, né? Nós já entendemos um pouquinho sobre isso,
Nós já estudamos um pouquinho sobre a vida fetal, a vida espiritual. Então, através do nosso livre-arbítrio, nós já podemos escolher o melhor caminho, ter a melhor escolha. Se o amor já é um sentimento ativo, nós deixaremos que o espírito reencarnante venha para aprender, resgatar erros e evoluir. Mesmo quando descobrimos através da medicina que o feto virá com problemas, que esse feto, ao nascer, poderá ter apenas 1 minuto de vida, 1 dia de vida, mas ele vai ter um resgatezinho, alguma coisa tem, ou é uma prova para o espírito, ou é uma prova para os pais, para a família, e nós temos que dar essa oportunidade para esse espírito reencarnar, nem que seja por 1 minuto, nem que seja por 1 dia. E tem uma coisa muito importante, a medicina atual está tão evoluída que existem hoje as cirurgias no feto, dentro do útero da mãe. Descobre-se o problema e a cirurgia é feita, o feto fica perfeitinho e nasce saudável. Essa figura, apesar de que parece que é meio feia, mas não é, ela é linda. É uma criança, um feto cujos pais descobriram que ele tinha a vértebra bipartida, e foi quando começaram a descobrir que se podia fazer a cirurgia dentro do útero. E os pais falaram, então, nós queremos fazer isso, nós queremos que o nosso filho nasça. E ali filmado, e ali os dedinhos, tá vendo? Segurando o dedo do médico na hora da cirurgia. Essa figura é bem antiga já, não é? Então, que coisinha, meu Deus do céu, porque o bebê, o feto, ele sente medo, ele sente amor, ele sente tudo, não é? Então, o médico fazendo a cirurgia, os dedinhos segurando, não é? Ajudando a se salvar, não é? A ficar bem, e essa criança nasceu perfeita e deu tudo certo, não é? Por que então vamos não dar a oportunidade, né? As crianças, por exemplo, com síndrome de Down, não é? Quantos pais e quantos não querem aceitar, não é? E nós vamos descobrindo, através do convívio com essas crianças, como elas são muito mais amorosas, muito mais sensíveis e inteligentes. Por que não dar a oportunidade? Por que não dar a chance desse espírito evoluir? O amor. Vamos então dar uma unidade. Na questão do Livro dos Espíritos 358, existe a questão: o aborto provocado é um crime, qualquer que seja a época da concepção. Olha lá. O aborto provocado é um crime, qualquer que seja a época da concepção? Resposta: há sempre crime quando se transgride a lei de Deus. A mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre um crime ao tirar a vida à criança antes do nascimento, porque isso é impedir a alma de passar pelas provas que o corpo deveria ser um instrumento. Qualquer época da concepção. Essa lei é óbvia, só não a entende quem não quer entender. Todos nós reencarnamos, muitas vezes, e ainda voltaremos tantas outras vezes quantas forem necessárias para que nosso progresso, nossa caminhada se efetue rumo à perfeição. No corpo é que nós resgatamos as nossas dívidas, é no corpo que nós aprendemos a amar, é no corpo que nós aprendemos a perdoar, aprendemos a aceitar. Analisando bem, refletindo bem, a nossa caminhada ainda é longa. Quantas vezes será que nós voltaremos até que fiquemos um pouquinho mais perfeitos? O Espiritismo nos esclarece
Então vamos ver se é figura. Impedir o espírito de reencarnar pode impedir o mundo de melhorar. Porque cada um de nós é participante desse progresso do mundo, dessa transformação do mundo. Não é? O mundo só melhorará se nós dermos sempre oportunidade dos espíritos reencarnarem, se nós reencarnarmos. Se alguém deu essa oportunidade para nós, nosso pai, nossa mãe deu essa oportunidade, né? Por que não vamos dar também? Então o Espiritismo nos diz: toda vez que um óvulo maduro é fecundado por um espermatozoide, o fluxo natural do ovo que se formou terá o desenvolvimento até o parto, possibilitando a reencarnação de um espírito designado para habitar aquele corpo, ao qual se liga após cuidadosa preparação no plano espiritual. Impedir seu reencarne seria impedir o seu progresso, o progresso da humanidade, de poder participar da transformação e da regeneração da Terra. Então, olha lá, né? Nós falamos como o Espiritismo nos esclarece, quando o óvulo é fecundado e se formou a célula ovo. Então, a união da alma com o corpo se inicia no exato momento da concepção. Um laço fluídico ligado ao espírito, ao ovo que o atrai, vai se apertando e vai cada vez mais se apertando durante toda a gestação. Esse laço vai se encurtando à medida em que o feto vai se desenvolvendo. Então nós vamos vendo aí que vários espermatozoides vão procurar o óvulo. Apenas um vai conseguir chegar até ele. Muitas vezes, dependendo da evolução ou compreensão do espírito, ele mesmo vai escolher o espermatozoide necessário para a nossa vida, nosso resgate, a nossa dívida, a nossa prova ou expiação. Então, dependendo da evolução do espírito, do preparo, ele mesmo vai encaminhar aquele espermatozoide. Aí nós vemos, por exemplo, aquele que vai ter que escolhe uma prova de vir com falhas, com defeitos orgânicos, né? Vir idiota, vir cretino, né? Que são deficiências, né? Então a gente xinga as pessoas, seu cretino, né? Então cretinice, essas coisas são defeitos com os quais o espírito vem, não é? E então quando nós temos essa chance, nós vamos escolher o espermatozoide necessário à nossa devida necessidade reencarnatória. Seria como a raiz de uma planta que vai penetrando na terra. Vamos mudar. Puxa, Jesus fez campanha contra o aborto? Alguém sabia disso? Quando será que Jesus fez campanha contra o aborto? Quantas vezes no seu evangelho ele colocou para nós, não é? A necessidade da reencarnação, né? Em seu evangelho, em muitas passagens, nós vamos vendo a veracidade, a importância da reencarnação, a necessidade de reencarnar. Aí, Jesus está com as crianças, naquele trecho do evangelho em que os apóstolos querem impedir que as crianças se aproximem de Jesus. E ele então fala: deixar vir a mim os pequeninos e não os embaraceis. Então, nesta hora, Jesus está falando: temos que dar chance para o reencarne. Temos que fazer com que venham crianças e espíritos para que o mundo se renove, para que tudo se renove. E hoje em dia, nós vemos como as nossas crianças
são muito mais evoluídas do que nós. Por quê? Porque já vieram muito mais vezes, têm muito mais experiências, passaram por tantas outras coisas e nos deixam assim embasbacados muitas vezes com a sua fala, com o seu jeito de pensar e de agir, muito mais evoluídos do que nós, não é mesmo? Que prova mais verdadeira e óbvia, não é mesmo? Vamos mudar um pouquinho aí. Na verdade te digo que não pode ver o reino de Deus senão aquele que renascer de novo. João 3, 1 a 12. Em que trecho será que está isso aí do Evangelho? Nicodemos, isso mesmo, né? Quando Nicodemos vai procurar Jesus na calada da noite, para que ninguém descobrisse que ele ia conversar com Jesus, não é? E ele pergunta a Jesus: como poderei ver o reino de Deus? Então para ver o reino de Deus, você tem que renascer de novo, né? Como vou renascer? Vou voltar ao ventre da minha mãe, velho como estou? Não é isso que Nicodemos fala para Jesus? Jesus fala para ele: você sabe muito bem do que nós estamos falando, não é? Quer dizer, temos que voltar para o plano espiritual e retornar em outro corpo. O espírito, ele é único, não é? É único. É aquele desde a primeira encarnação, desde que foi criado, simples e sem conhecimento, e continua e perpetua porque ele é eterno. Outra passagem é a de Elias. A Fátima hoje falou sobre isso, que dela. Hoje à tarde ela falou sobre isso, né? Esse trecho aí. Então, digo-vos, porém, que Elias já veio e eles não o conheceram. Antes fizeram dele quanto quiseram. Ele fala de João Batista, não é? Porque os apóstolos também perguntam para ele, né? E aí ele fala que Elias já havia vindo e que eles não conheceram, que era João Batista, que foi decapitado a pedido de Salomé. Nós conhecemos essa história, não é mesmo? Então João Batista era Elias reencarnado. Aí está então, estão alguns trechos da campanha de Jesus contra o aborto, não é? Então vamos lá. Essa é uma história que emociona. Não sei se alguém, tem pessoas que conhecem, que já leram e sabem. Era a história da dona Ana e o seu Chico. Eles já eram entrados em idade, moravam em Feira de Santana, na Bahia, que era um lugar pequeno, só tinha um médico. E a dona Ana já tinha 11 filhos e de repente começou a ficar com a barriga grande e ela achou que estava com barriga d'água e foi procurar um médico, aquele médico da cidadezinha, aqueles médicos antigos que sabiam tudo, né? E ela falou: pô, doutor, eu acho que eu estou com barriga d'água. Aí o doutor falou para ela: olha, dona Ana, a senhora já está com uma idade meio avançada e a senhora já teve uma filha com problemas. E filho nessa idade nasce com problemas. Aí ela falou para o médico: não, doutor, matar nunca. E aí nasceu quem? Divaldo Pereira Franco, né? Se ele tivesse sido abortado, não teríamos livros tão profundos, psicografados por ele, através de espíritos maravilhosos como Joana de Ângeles, que é sua mentora, e não aprenderíamos tanto sobre o espiritismo, não é mesmo? A dona Ana e o seu Chico não quiseram abortar, não quiseram matar. E Divaldo nasceu. Outra história é de Beethoven, aquele que ficou surdo, não é? Da nona sinfonia, né? Foi na nona sinfonia que ele ficou surdo.
A mãe também, os filhos eram todos, cada um tinha um problema. Mas a mãe não quis abortar. E ele veio com sinfonias, com coisas maravilhosas que nós nos deleitamos quando ouvimos. E tantos outros que nós não conhecemos e não sabemos, cujas mães não se importaram da idade ou de doença ou de qualquer coisa e trouxeram esses espíritos para reencarnar através do seu corpo. Quantos e quantos nos alegram, quantos e quantos nos trazem ensinamentos, quantos e quantos estão fazendo com que a nossa evolução seja contínua, cujos pais quiseram que eles viessem, não é? Você tem uma situação dessa, se não me engano, mesma história, foi um dos presidentes dos Estados Unidos, não foi? Acho que sim, tem sim. Não lembro. Acho que é Lincoln. Não, é a mesma situação. Da mesma situação. Também, não é? Então, não, doutor, matar nunca. Então, quantos e quantos vultos da humanidade prodigiosos vieram para que acontecesse o progresso. Sem eles estaríamos ainda na idade da pedra. Sem as mães corajosas, mães, não é, verdadeiras, não é, vieram para que nós não desperdiçássemos essa oportunidade. E essa oportunidade todos nós temos. Não devemos desperdiçá-la, não devemos jogá-la fora. Nós fazemos parte da regeneração do planeta. Cada um de nós tem uma tarefa, tem um porquê no planeta. Mas eu não sou nenhum Chico Xavier, eu não sou nenhum Divaldo, eu não sou nenhuma Madre Teresa. Não, mas cada um de nós tem um trabalho. Cada um de nós tem um pedacinho nessa regeneração da humanidade, não é? E quantos Chicos Xavier, quantos Chicos Mendes, quantas Madres Teresas de Calcutá que existem por aí, quantos cientistas que vieram, físicos, filósofos, médicos, professores, garis, não é? Lixeiros aí, enfim, jardineiros, varredores e faxineiros, cada um com a sua tarefa. Quantos arrelias e pimentinhas que ainda existem por aí, trazendo alegria para nós, nos ajudando a viver, ajudando no progresso, na evolução e na vida. Pode virar para o ver como já foi. A vida começa no momento da concepção. A vida começa aí. Era uma vez você. O óvulo se prepara para a caminhada de mais ou menos 3 dias e 3 noites e até o útero. O espermatozoide que o alcança formará a célula ovo, que irá se dividindo e se multiplicando ordenadamente, iniciando a vida. O espírito se liga ao embrião nesse instante. E se há a divisão, né? Primeiro é uma célula ovo que se divide em 2 células. E aí essas células vão se multiplicando. Se elas vão se multiplicando, é porque existe vida. A partir desse momento existe vida. E se nós praticarmos o abortamento, nós estaremos eliminando essa vida. Então a vida começa no momento da concepção. Podemos mudar. Tem bastante figura, né? Que bonitinho, né? Então vamos contar a nossa história. Era uma vez nós aqui. Primeira semana. Fecundado o óvulo, já nasce para a vida um novo ser, único, irrepetível. Segunda semana, 14 dias, hein? Esse novo ser já tem todas as características da sua personalidade, só faltando desenvolvê-las. Terceira e quarta semana,
começam a se formar os olhos, a coluna vertebral, o cérebro, os órgãos. Após 30 dias, o feto mede 5 milímetros. Cabeça, braços, pernas começam a se formar. Meio centímetro, 5 milímetros, meio centímetro. Quinta semana, já passou de um mês já. O tórax se separa do abdômen e aparecem os ouvidos, aparecem os dedinhos. Vamos ver se tem alguma figura. Aí pode mudar de novo. Olha que belezinha. Não é? Após 9 a 10 semanas, 10 meses, aliás, 2 meses e meio, já tem 5 centímetros. Abre e fecha a boca, faz caretas, chupa o dedo, sente dor, tem medo e tem apego à vida. Eu acho tão bonitinha essa figura aí. Acho que todo mundo, não é? Com 24 semanas, 6 meses, já pode sobreviver fora do útero. Quantos que nascem de 6 meses ficam lá na UTI pré-natal, lá no Natal, e conseguem sobreviver e se desenvolvem e vão pela vida fora, né? 6, 7 meses, 8 meses, né? Nem está prontinho ainda, mas começa a ficar prontinho depois de sair do útero, não é? O aborto, vamos nos lembrar de uma coisa muito importante. O aborto muitas vezes é cometido sem que as pessoas saibam que estão cometendo um crime. Muitas pessoas, muitos, principalmente antigamente, não sabiam o que nós sabemos hoje, que a vida começa no momento da concepção. Não achavam que estavam cometendo crime nenhum. Como nós vamos julgar e condenar? Ou nós mesmos, de repente, que cometemos sem saber, não é? Não só isso, o aborto, mas outros atos, não é? Então, Deus será cobrado de nós o quanto nós sabemos, né? Quem muito se dá, muito será pedido, não é isso? Agora, como nós não tínhamos conhecimento, não podemos também nos julgar e nem nos condenar, não é mesmo? Vamos juntar um pouquinho. Outras fases da evolução, não é? Dentro do útero, pode mudar. Então, condenar, julgar, não. Vamos perdoar e vamos amar. Quem somos nós? Já vamos atirando a primeira pedra, sem olhar para as nossas costas carregadinhas de erros, não é? Podemos não cometer esse erro, mas cometemos muitos outros todos os dias. Vira mexe, nós damos aquela escorregada, né? E estamos julgando, estamos criticando, estamos discriminando. Vamos mudar de novo, não é? Então, no Evangelho, Jesus fala para nós: não julgueis para não serdes julgados. Para Pedro, ele fala o quê? Perdoar 77 vezes. E na hora da sua crucificação, na hora de sua morte, o que ele fala para Deus? Pai, perdoai-os porque não sabem o que fazem. Então, nós temos que entender isso. Nós temos que encaixar dentro da nossa mente, do nosso espírito, tudo que Jesus nos fala. E temos que não só encaixar, deixar tudo na cabeça, não, na cuca. Nós temos que vivenciar. Nós temos que colocar em prática tudo que Jesus falou. Ele é o exemplo do amor. Ele é o exemplo maior de tudo. E nós os que estamos fazendo. também, e Pedro fala também, não é? O amor cobre a multidão
multidão de pecados. Por isso o amor à vida. Amar sempre, amar ao próximo como a nós mesmos, não é? Temos que amar, temos que nos amar. Deus é amor, Deus é misericórdia. Jesus, o nosso exemplo. Por que não segui-los? Se Deus é amor, se Deus é Pai, se Deus é misericórdia, vamos ser pais também, vamos ser mães, vamos ser amor mesmo. Vamos olhar o outro e aceitá-lo como ele é. Se ele pratica erros, se ele faz coisas que muitas vezes nós não aceitamos, ele é ele. Ele vai responder pelos seus erros. Nós não podemos julgá-lo. Não, nós devemos sempre vibrar por aqueles que muitas vezes cometem atos delituosos. Nós temos que vibrar para que eles possam ser tocados e se modificarem. Como nós desejamos que as pessoas vibrem por nós, né? Hoje eu vim para cá e querendo, ainda falei para a Cecília, quero a vibração de vocês. Como que eu vou passar o meu recado se as pessoas não estiverem vibrando por mim, não é mesmo? E assim é em tudo na nossa vida. Vida sempre vida, não tira não, vamos lá, Lia, volta lá. Querida mamãe, é um recadinho do futuro filho. Querida mamãe, sua liberdade termina onde começa a minha. Você pode decidir tudo sobre mim, menos se eu devo nascer ou morrer. Então vamos lá mudar um pouquinho mais. Assinado com amor, seu filho. Seu futuro filho. Amor à vida. A vida começa na concepção. Aborto, diga não. Então as mulheres, muitas mulheres vaidosas não querem engravidar para não modificar o seu corpo, para não deformar o corpo, mas a coisa mais linda que tem é ver uma mulher barriguda assim, não é mesmo? Eu acho lindo, não é? Que coisa linda, que barriga linda. É a vida, é o amor, não é? Vamos mudar então. Aí estamos chegando ao final da nossa palestra. E antes de apertarmos o som aí, vai ter um somzinho aí, vamos falar do livre-arbítrio. O livre-arbítrio é o mais poderoso componente na fronteira que nos separa dos animais. Os animais não têm livre-arbítrio, nós temos. De par com a consciência, podemos optar por nossas ações, sejam elas para o bem ou para o mal. Todos nós ousamos sempre, cada um de acordo com o que acredita, com o que entende. Então vamos pensar bastante no livre-arbítrio. Vamos pensar bastante antes de tomarmos qualquer atitude. Vamos usá-lo, vamos ter aquela concepção maior desse uso. Vamos ser conscientes em tudo aquilo que fazemos. Vamos colocar sempre o amor à frente de tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós fazemos, em todas as nossas atitudes, em todos os nossos atos. O amor ao próximo, o amor a nós mesmos, o perdão para o próximo e o perdão para conosco mesmos. E Paulo de Tarso, ele fala na epístola 13ª aos Coríntios, aos Coríntios, não é? Então, ele fala sobre o amor. Essa fala é um hino. Vamos amar, vamos nos amar, vamos dar oportunidade a todos os espíritos que querem voltar, que querem retornar, que querem progredir, que querem evoluir e querem nos ajudar, não é? Vamos transformar esse mundo tão difícil que ainda está num mundo melhor, num mundo de paz, num mundo de
regeneração, num mundo de amor. Muito obrigada a todos.